Olá, bem-vindos a mais um programa A Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa, sendo que, evidentemente, na semana que estamos a viver, o tema imprescindível é, infelizmente, aquilo que está a acontecer em Israel. Depois do ataque do Hamas no fim de semana passado, o mundo apercebeu-se de repente que o problema entre a Palestina e Israel pode ser, como passou a ser, um problema muito mais complicado que aquele que existia há duas décadas. Parecia uma espécie de guerra em estado de hibernação que de repente saiu da hibernação. Como é que viu tudo isto, embaixador? Foi de facto uma surpresa, eu acho que foi para todo o mundo uma surpresa aquilo que sucedeu em Israel. Eu faria um enquadramento muito, muito curto dizendo o seguinte: Israel é um Estado que existe desde 1948, é uma criação artificial para um lugar para colocar os judeus que, depois de uma reação emocional à escala internacional, é um local histórico. E a ida dos judeus para Israel e a criação do Estado de Israel em 48 correspondeu, de certa maneira, a um trauma sobre as populações que ali viviam, que foram refugiadas, particularmente na zona do Líbano, mas também na Jordânia, etc. Israel mantém um estado de tensão sistemática com os palestinos que lá vivem, e que vivem naquelas zonas, e ao longo destes tempos têm vindo a ser feitas, ao longo de décadas, negociações no sentido de criar um processo de paz. As Nações Unidas fizeram até hoje 160 resoluções no sentido de criar mecanismos para resolver o problema, e neste momento o estado da arte nos últimos anos era o seguinte: há uma autoridade palestina colocada em Ramallah, praticamente de mãos atadas, e como o António, aliás, já mais do que uma vez referiu aqui, com uma legitimidade muito limitada em função da sua própria falta de democraticidade, não faz eleições há muito tempo, e a faixa de Gaza, que é uma pequena zona geográfica ao sul de Israel, de 41 quilómetros, eu costumo dizer, é a distância de Lisboa a Cascais, com 10 quilómetros de largura, junto ao mar, onde vivem 2,3 milhões de pessoas. É uma zona, talvez a maior densidade de população do mundo, é uma zona que, no quadro digamos, da reação palestina, está mais radicalizada do que o resto da faixa ocidental do Rio Jordão. E, portanto, nós temos neste momento duas entidades diferentes: a autoridade palestina, que vive em Ramallah, que é uma localidade mais próxima da Jordânia, e o Hamas, que é a força radical que conseguiu, digamos, hegemonia dentro da faixa de Gaza. Esse Hamas tem um projeto diferente, isto não tem sido sublinhado suficientemente, tem um projeto de Estado diferente para Israel, para a Palestina. O Hamas quer criar um Estado islâmico e não reconhece a existência de Israel. A autoridade palestina não quer criar um Estado islâmico e reconhece a existência de Israel e apenas quer criar um Estado com um determinado formato. Israel, ao longo destes tempos, por virtude também da sua dinâmica política interna, tem vindo a recusar todas as propostas de natureza mais moderada, e os últimos governos de Israel, em particular os governos de Benjamin Netanyahu, têm radicalizado a discussão e têm vindo a ser constituídos por partidos muito extremistas que não querem manifestamente um acordo com os palestinos. O Hamas, no fundo, acaba por ser, peço desculpa a expressão, um aliado desses grupos. Isto é, o Hamas é favorável à teoria do ou tudo ou nada. E ao julgar agora num ataque surpreendente a Israel, que também é um país pequeno, um país muito pequeno, o Hamas mostrou, em primeiro lugar, que foi capaz ao longo destes anos de fazer não só pequenas incursões, mas agora mobilizar-se militarmente para tentar, digamos, dar um profundo golpe em Israel, e mais do que isso prova que há quem o arme, e digamos, tudo aponta para que seja o Irão. Como é que o Hamas recebe armas do Irão, se a gente olhar para um mapa? Bom, recebe armas do Irão ou por mar, ou através do Egito. Não há outra maneira de receber, não o recebe com certeza através das fronteiras de Israel, que é uma fronteira extremamente fechada. E o Hamas demonstrou que está
enfim, disposto a morrer, se quer, para fazer uma ação violenta contra Israel. Esta ação foi de uma violência inaudita, foi uma ação que envolveu ataques a civis, homens, mulheres e crianças, que foram tomados como reféns, algumas centenas, não se sabe exatamente o número, e esses reféns estão agora a ser negociados, digamos, numa lógica muito velha daquela zona, e o mundo está, digamos, chocado. Os Estados Unidos tiveram a reação expectável, nós sabemos que os Estados Unidos, a questão de Israel é uma questão de política interna. É uma questão de política interna e é uma questão que une democratas e republicanos. Joe Biden veio dizer isso, mas Joe Biden veio também fazer uma coisa que foi a lógica de todas essas declarações, veio dizer que deu ordens à frota americana que está na sexta esquadra, que está no Mediterrâneo, para avançar para junto da costa de Israel, não tanto para intervir no conflito em si, não é para isso precisa uma frota, mas para evitar que haja da parte de alguns países vizinhos, digamos, alguma tentação aproveitando esta situação de fragilidade. Mas sejamos claros, o que Joe Biden, a mensagem que Joe Biden quer dar é para o Irão. Porque o Líbano, nós sabemos que o Líbano é um Estado falhado, onde existe uma milícia que está, digamos, também solidária com a ação do Hamas, que é o Hezbollah, que também é financiada pelo Irão, todos nós sabemos. A Síria está num estado de guerra, enfim, mais ou menos congelada, onde há fações de todos os lados, mas não é plausível que o governo sírio, na situação de acossamento onde está, se sinta tentado, digamos, a juntar as suas forças para atacar Israel. Pode é não ter capacidade para evitar que o seu território seja utilizado para isso. A Jordânia é um país que vive na tentativa de que se esqueçam dele, e o Egito tem um acordo com Israel, difícil de manter, mas particularmente nesta fase, mas com um diálogo crítico com Israel. Nós não nos esqueçamos que o Egito é o país do mundo que recebe mais ajuda militar americana. Estávamos, obviamente, descontando a Ucrânia neste momento. E, portanto, o Egito é um país que fez um acordo com Israel aqui há uns anos, um acordo de paz, depois de uma conflitualidade muito longa. E, portanto, este é o quadro, é o cenário em que estamos. A grande questão está em saber como é que vai ser a reação de Israel a este ataque bárbaro do Hamas, que matou mais de 1000 e tal pessoas, e nós sabemos que a prática comum de Israel ao longo dos anos não tem sido, digamos, muito soft. Israel normalmente tem uma reação fortíssima e, mais do que isso, vive muito pouco preocupado com a reação internacional e o modo como o mundo olha. E, portanto, a probabilidade... Proporcionada, normalmente, não é? A reação israelita costuma ser desproporcionada. Portanto, a questão, embaixador, se me permite, é precisamente essa, é de saber... havia duas questões em paralelo, mas uma delas parece-me que o embaixador, inclusivamente, já falou, que é o processo de desenvolvimento desta guerra. Manter-se-á na faixa de Gaza, naquele estreito formigueiro que existe por baixo, por cima de um vespeiro, vai alargar-se ao Líbano, talvez não, mas a questão principal é exatamente se vai alargar-se ao Irão. Bom, se alargar ao Irão, nós temos uma guerra de natureza regional e em que os Estados Unidos intervirão. E, portanto, e uma guerra, os Estados Unidos sabem neste momento, por exemplo, que aquele que era o tradicional, eu diria, protetor do Irão, que é o caso da Rússia, não está em condições manifestamente de poder ter qualquer reação nesse sentido, e portanto a Rússia, digamos, embora Volodymyr Zelensky tenha dito que a Rússia está por detrás de todas estas ações, nós temos a certeza, em primeiro lugar, que a Rússia neste momento tem mais com que se preocupar com o caso da Ucrânia, mas além disso a Rússia teve sempre uma cuidada relação com Israel, vale a pena dizer. Israel é uma criação de russos, e os fluxos de russos para Israel, que fazem parte da matriz de Israel, estão lá. Além disso... O primeiro-ministro era russo. Exato, e há uma relação, se reparar bem, nunca houve nenhuma acusação por parte do governo de Benjamin Netanyahu de que a Rússia esteja por trás das ações do Hamas. Então, se me permite, embaixador, lembrei-me de repente, há uma outra possibilidade que poderia ter este enquadramento. De alguma forma, o Irão está a tentar aproximar-se de algumas outras nações, nomeadamente da Arábia Saudita. De alguma forma, poderia o Hamas ter percebido
que o seu caminho é cada vez mais estreito porque o Irão está a aproximar-se de outras nações e por isso isto ser exatamente um grito de desespero de ou é agora ou nunca mais será? É, António, mas é contraditório com o facto de todo o armamento que o Hamas utilizou ser armamento dado pelo Irão. Mas é Mas que verdade. aparentemente foi sendo dado ao longo de Ao uma longo de vários extensão de anos, tempo é bastante curioso grande. como eles conseguiram, apesar de tudo, juntá-lo e mantê-lo. É verdade, eu acho que o Hamas está a jogar ou tudo ou nada. Ao Hamas não interessa nada este apaziguamento que tem vindo a ser feito entre Israel e vários países árabes, por exemplo, nomeadamente aqueles que foram feitos à luz dos acordos de Abraão, e que agora se dizia que também podiam abranger a própria Arábia Saudita. Portanto, a certa altura o Hamas começa a perceber que está, digamos, a ficar sem grande espaço. E se o Irão também entrasse nesta negociação, portanto, então o Hamas ficaria sem recuo. Exato. Aliás, o Bahrein e os Emirados Árabes Unidos, exatamente dois subscritores dos Acordos de Abraão, já explicaram que são completamente contra a ação do sábado passado. O único país que, digamos, pode ter aqui alguma ambiguidade, eu não reparei se ele teve uma reação ou não, era o Qatar. O Emir do Qatar foi visitar a faixa de Gaza em tempos e era um dos financiadores, aliás, com a Arábia Saudita, era um dos financiadores do Hamas. Agora, eu acho que há aqui uma vítima colateral de tudo isto, que é a Autoridade Palestina. Ninguém fala da Autoridade Palestina. A Autoridade Palestina, digamos que supostamente é um interlocutor num processo de paz no Médio Oriente, está desaparecido, nem digo em combate, é fora de combate. A Autoridade Palestina está muito minada na sua autoridade, passando do pleonasmo, pela circunstância de Israel, ao longo destes meses em particular, ter feito um isolamento das aldeias palestinas, daquela espécie de arquipélago de presença palestina na margem ocidental do Jordão, na Cisjordânia. E, portanto, o Mohamed Abbas está sem espaço e não é hoje um interlocutor, pela simples razão de que falar com ele significa que não há, que isso não tem efeitos práticos. Porque neste momento, gosto ou não, o Hamas é a cara prática da luta palestina. Sim, a Fatah desapareceu no mapa, não é verdade? A Fatah, da qual Mohamed Abbas é o líder no quadro da autoridade palestiniana, desapareceu do mapa. Isso é trágico, porque claro, nós estamos sempre a dizer não devemos confundir o Hamas com os palestinos. Os palestinos têm uma lógica de criação de um Estado reconhecido pela comunidade internacional e um Estado que teria que ser um Estado democrático em modelo normal. Bom, mas agora nós verificamos que verdadeiramente a única força que fala em nome dos palestinos, ou de alguns palestinos, é o Hamas. E o Hamas é uma força terrorista. Portanto, nós estamos neste momento, eu diria, António, quase no regresso ao velho tempo da Fatah, em que a Fatah era um grupo terrorista e em que ninguém falava com a Fatah, antes de se criar, através da evolução de Yasser Arafat, antes de se criar, digamos, uma certa legitimidade política à volta da autoridade palestina. Estamos quase a regressar a isso, pela anulação prática da autoridade palestina. E, portanto, se há futuro, digamos, de negociação naquela zona, é com a autoridade palestina, que é, digamos, um interlocutor, mas esse interlocutor também depois não tem forças naquilo que se chama a Rua Árabe. Exatamente, talvez melhor colocado esteja o Egito e eventualmente a Turquia, com o presidente turco a querer intrometer-se, digamos, na questão. Para essa negociação, mas depois tem que haver um interlocutor em nome dos palestinos. E esse, claro, esse é que é o problema. A grande questão, sob o ponto de vista de Israel, como falámos há bocadinho, Israel vai entrar seguramente pela faixa de Gaza, e Israel não se importa muito normalmente com o número de palestinos mortos, e resta saber qual é a complacência da comunidade internacional relativamente a esse tipo de ações, que eu quero dizer uma coisa, uma criança israelita morta pelo Hamas não é muito diferente de uma criança palestina morta pelos israelitas. Gostava que isso ficasse muito claro. A legitimidade dos dois lados é a mesma. Ou claro, a ilegitimidade dos dois lados é a mesma nessa matéria. Claro. De qualquer maneira, uma última questão, embaixador. Parece-me que a predisposição da comunidade internacional para aceitar excessos de Israel é, neste momento, desde sábado, bastante maior que aquela que acontecia até sábado passado. Sim, porque a própria mostra dos filmes e da barbárie cometida pelo Hamas... Há muito do Daesh ali.
é muito dá um ar de Daesh. Aliás, como digo, o Hamas queria criar um Estado Islâmico. Exatamente. E, portanto, há muito Daesh ali e os filmes são altamente chocantes e estes filmes normalmente fazem baixar a guarda, digamos, moral de quem olha para a situação. Afinal, havia uma última questão, embaixador. No meio disso tudo, a posição política de Benjamin Netanyahu sai reforçada ou não? Eu acho que sai. Pode ser que seja conjunturalmente, mas Israel Claro. tem sempre esta atitude, que é a atitude normal de um país que é atacado. Mesmo que o governo seja frágil, o governo acaba por se reforçar. Daí até como alguns teorizadores das teorias da conspiração dizendo que nada disto está por trás de tudo isto, Netanyahu e o seu grupo, isto é, que deixou fazer isto para se reforçar, é uma coisa absolutamente mirífica. Quer dizer, é evidente que Netanyahu vai pelo menos por algum tempo, até conseguir uma coligação mais alargada para uma espécie de um governo de guerra, mas isso não significa que a sua fragilidade, do seu ponto de vista político, a prazo não venha ao de cima. No prazo imediato, acho que Netanyahu, se assim se pode dizer, entre aspas, muitas aspas, ganhou, mas ganhou, digamos, é uma vitória relativamente pírrica. Muito bem, obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida. E até lá.